Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias. Alô, Antônio Carmo, meio de semana. Ótima quarta-feira para você. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um bom dia para você, um bom dia especial, claro, a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da Band Vale. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos começar falando da Copinha, é claro. Ontem teve o arbitral, você trazia aqui a informação de que o São José, a Águia do Vale, poderia e deveria confirmar a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo já tendo sido anunciado aos quatro cantos, inclusive aqui por nós, que não seria sede. E os times da região, historicamente, sempre participaram sendo sedes, raríssimas exceções. E aí mais uma se confirma, mas o São José não vai muito longe não, vai jogar em Guaratinguetá, sorteio, Antônio Carmo, grupo 21, o São José vai jogar com o Atlético Guaratinguetá, com o Juventude e com o Nacional da Amazonas. Nacional do Amazonas era da Loteria Esportiva, hein, Antônio Carmo? E o grupo de Taubaté, além do Burro da Central, tem o Botafogo do Rio de Janeiro, o time da Estrela Solitária, o Águia de Marabá e o Estrela de Março, da terra do Luiz Eugênio, da Bahia, Antônio Carmo. E aí? Tem tantos times novos que aparecem, aí vão disputar pela primeira vez, né? Centro Olímpico de São Paulo, que sempre foi forte no futebol feminino. Bom, tem tantos aí. Foi sorteio, Nicolini? Eu não vi. Eu vi a configuração dos grupos, não sei se foi sorteio ou não, ou encaixamento ali. A federação, acho que, por exemplo, para colocar o São Paulo em Sorocaba, o Corinthians em Jaú. O Palmeiras fica em Barueri, que é uma das sedes ali, e o Palmeiras acho que está comandando a sede de Barueri. Barueri já teve sede com o Oeste, né? Agora que acabou, o Oeste foi embora, até que acho que nem está na Copinha, não sei, mas tem tantos times aí. Pois bem, você falou aí de time do Vale, é assim mesmo, Nicolini, os times normalmente são mandantes, eles acabam abraçando a causa, a prefeitura fecha o acordo com a Federação Paulista de Futebol, arca com as despesas e o time da cidade fica sendo o principal no seu grupo. Quando não tem isso, os times menores acabam se virando aí, conseguem uma vaga aqui ou outra, foi o caso do São José, que para a sorte dele vai ficar pertinho em Guará. Talvez não precise nem se hospedar em Guará, fica em São José, vai pro dia do jogo, dá volta. Para concentrar em casa, né? Tranquilo. A última vez que São José foi sede, Nicolini, foi 2022. E aqui veio o Corinthians. Mais dois times de longe, não lembro quais eram os, o Resende do Rio e mais um. E o Corinthians não ficou em São José. O Corinthians jogava aqui, vinha lá com seu ônibus luxuoso, acabava o jogo e ia embora para São Paulo. E 3 dias depois voltava para o jogo. Foi assim. O Corinthians não ficou hospedado em São José dos Campos em 2022, né? Basicamente a mesma distância, né? São Paulo, São José, para São José Guaratinguetá, dá para fazer. Com um busão bacana, vai que vai. São José tem. Aí depende daquilo que o clube quer, o time e tudo mais, né? Por exemplo, São Paulo que vai estar em Sorocaba pode fazer a mesma coisa. No grupo, né? É lógico que o Corinthians que esse ano fica em Jaú, já não dá mais para ir para Jaú e voltar, aí você já perde 2 dias, então aí tem que ficar realmente hospedado. Pois bem, só um detalhe, Nicolini, teve uma vez, acho que lá se foi o ano de 2010, 12, que o antigo primeira camisa conseguiu uma vaga desse jeito do São José. A cidade não foi sede, mas o São José foi sede em São José e o Primeira Camisa conseguiu uma vaga, jogou em Piracicaba, se não me falha a memória. Isso aconteceu uma vez, mas via de regra, o Taubaté, o Guará, o Jacareí, quando foi sede, o Corinthians de Caçapava, quando foi sede, eles foram realmente os times que mandaram em casa. São José das vezes que foi, sempre atuou em casa, dessa vez, então, vai lá jogar em Guará. A federação definiu ontem, portanto, e dos grandes clubes do futebol do Brasil, só o Flamengo mesmo, como a gente já havia dito aqui, não confirmou presença, pelo que eu vi. Acho que os demais estão todos aí marcando presença, sedes em muitos lugares. Em Budas Artes tem o Referência, por exemplo, né? Santana de Parnaíba tem o Esfera,
Aí em Osasco tem o Audax, em Paulínia tem o Paulínia, em Sorocaba tem o Real Soccer, não sei quem é, né? Em Porque o São Cosmópolis, Bento joga em São Paulo. São O Bento é de São São Bento Paulo? vai jogar no grupo 31, sede no Conde Rodolfo Crespi, Juventus, Retrô, São Bento e então. Cascavel do Paraná. Então, São Bento não ficou lá como mandante na cidade de Sorocaba. E por aí vai, né? Você tem Franca, tem Patrocínio Paulista, tem um time lá chamado Meia-Noite, Nicolense. Meia-Noite é um time novo que começou a disputar as competições menores da Federação Paulista este ano. E ele foi criado, a história é assim, os caras estavam num bar, precisamos montar o time aqui e tal, e toda a reunião começou lá, e quando deu meia-noite eles definiram o nome do time. Meia-noite, então vai ficar Meia-Noite Futebol Clube, e assim ficou o nome. Foi assim determinado o nome do Meia-Noite. Eu sou do tempo da Patrocinense. Patrocinense, de Patrocínio Paulista. Agora, esse Meia-Noite nem sei se é de Patrocínio Paulista, ou se está lá. Eu sei que ele foi fundado dessa maneira e este ano começou a disputar as competições de base da Federação Paulista de Futebol. Em Cravinhos tem o I9 Futebol Clube, que eu acho que era de Ribeirão Preto. Cravinhos é ali pertinho de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto está o Comercial e por aí vai. Vamos acompanhar a partir do dia 2 de janeiro aquele festival, a overdose de bola rolando do futebol da molecada. É isso. E tem algumas cidades que não tem time, Antônio Carmo. Bálsamo, por exemplo, que já teve time federado lá atrás, não tem time. Então recebe o Mirassol, o Sport de Recife, o Linense e o Forte do Espírito Santo. Então é bem curiosa a capinha, né? É interessante o Mirassol, por exemplo. Então, a prefeitura de Mirassol fatalmente falou, não queremos ter aqui a Copa São Paulo, não vamos ser uma das sedes, não. E aí Novo Horizonte, por exemplo, não é uma das sedes, né? Novo Horizonte ele está jogando em outro lugar. O Votuporanguense, Votuporanga, né? O Votuporanguense de Votuporanga joga lá, o Santa Fé do Sul, e por aí vai. Tem tanta coisa que a gente vai acompanhar aí. O Assisense está jogando lá em Assis e por aí vai. Muitos. O Bandeirante de Brodowski, né? O time da cidade. O Bandeirante era de Birigui. Tem o Bandeirante de Birigui. Esse Bandeirante aqui, ele é de Brodowski, ele joga também as categorias de base. Tem tudo isso aí, tem um monte de time aí. Atlético Guará, só joga a categoria de base. Tem o Guanabara City, nova atração no futebol do Brasil. Guanabara, antiga capital do Rio de Janeiro. Mas ele é de Guará, não, ele é de Goiás. Estado da Guanabara. Estado da Guanabara, bem lembrado. Depois capital do Rio de Janeiro. Tinha Taça Guanabara, que valia muito, né? Nos anos 70, 80, 90. O time que ganhava a Taça Guanabara fazia festa como se tivesse ganho o campeonato carioca. Era muito legal. Outros tempos, né? Outros, meu querido Antônio Carlos, outros. Começa dia 2 de janeiro, são 128 equipes divididas em 32 grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para a próxima fase. Vamos acompanhar a final, 25 de janeiro, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Arena Mercado Livre, Antônio Carlos. E o Taubaté recebe de novo o Botafogo do Rio. Já acho que é a terceira vez. Já Taubaté teve, é sede todo ano, já teve o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, o São Paulo, né? Fluminense. E agora o Botafogo, que já esteve aí até num ano lá, o Taubaté acho que perdeu nos pênaltis o Botafogo, foi quando o Botafogo levou ali uns 2 jogadores do Taubaté, o Sapato e mais um, para jogar lá no Botafogo, depois acabaram, um acabou acho que até sendo depois vendido aí para o futebol internacional, mas o Botafogo já se faz também participante da Copinha em Taubaté, já acostumou com o Taubaté, o time da Estrela Solitária. Muito bom, vamos acompanhar tudo de perto em janeiro, Antônio Carmo. Campeonato Brasileiro, ontem começamos a 36ª e penúltima rodada, exclamação, diria o saudoso Roberto Avalone, que está triste e choroso no céu. Antepenúltima, verdade, depois de ver o Palmeiras perder de virada para o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, 3-2, o Palmeiras que entrou com misto frio, não conseguiu segurar o ímpeto do time do Grêmio, 3-2. Já o Flamengo entrou com misto quente, tomou 1-0 do Atlético logo no começo do jogo, mas teve forças com Bruno Henrique, o ex-condenado, que está de volta, empatou o jogo
E com isso, o Flamengo já colocou o chopp para gelar, meu querido Antônio Concordo. Campos, seja para sábado, Se ontem, seja para semana que vem, tá bom? Mas em termos de campeonato brasileiro, Nicolinho, o Flamengo está com as duas mãos na taça, é só esperar o árbitro apitar e pegar. Porque agora acabou, né? Palmeiras ontem, como você diz, jogou com um time misto frio. Palmeiras tem alguns jogadores ali, Nicolinho, que aí você olha mesmo assim. Muito abaixo. Teve um ano para testar esse Mikael, que é muito fraco, né? Alguns outros jogadores, o Facundo, que fez gol ontem e tal, e esse Aníbal Moreno, que foi o responsável pela derrota contra o Corinthians na Copa do Brasil, dando uma cabeçada no jogador do Corinthians com 10 minutos de jogo, no Allianz Parque lotado, e ali o Palmeiras foi eliminado, porque ficou com um jogador a menos e perdeu o jogo depois. E ontem fez um pênalti daqueles que você fala assim, não, peraí, ô juiz, você não pode expulsar ele. Não, mas é lance normal, eu tenho que marcar. Não, mas expulse ele pra mim, faz favor. Coisa horrorosa. Então Ajuda. não dá mais, não dá mais pra ficar. O Palmeiras, um time super reserva, né? Fez um bom primeiro tempo, fez 1-0 e poderia ter feito 2 e virado na frente, mas toma um gol de lateral, né? Que ele já conhece, do Marcos Rocha, que no tempo de Atlético Mineiro, no tempo de Palmeiras, com o Cuca, fazia uma jogada dessa, bate o lateral na área, desvia ou vai direto. O Palmeiras tomou um gol de cabeça do Mirassol na cobrança lateral do Reinaldo. Onde tomou um gol, não foi de cabeça, houve uma casquinha do Amuso, lá o jogador do Grêmio, na cobrança lateral do Marcos Rocha, aos 47 do segundo tempo. Nem no futebol antigo, nem no Sub-11, você toma gol de cobrança lateral aos 47, tá terminando o jogo, gente, empurra todo mundo aqui, acabou, pronto, e vamos virar o jogo com 1-0, a história é outra pro segundo tempo. Juvenil, esse time do Palmeiras, mereceu, e outra coisa, nos últimos 15 pontos ganhou 2, não tem do que reclamar, pode ter jogado com time reserva, time prejudicado, virou fio, né? Virou fio, aquele que você fala, aconteceu agora, não se sabe, eu vi o Veloso, comentarista da TV Band, ex-goleiro do Palmeiras, ele tem uma boa propriedade para comentar as coisas do Palmeiras, gosto de ouvi-lo, e ele falou, tem alguma coisa errada lá, alguma coisa aconteceu. O Abel falou ontem uma coisa de arbitragem, né, Colini, que comentei na redação, desde aquele jogo contra o São Paulo, daquele pênalti não marcado contra o Palmeiras, né, a coisa virou em termos de arbitragem, mas não é isso que vai resolver a situação. Foi por isso que aconteceu, mas ontem não aconteceu nada de arbitragem, foi correto, né, mas o árbitro do Palmeiras de São Paulo foi punido. Os outros árbitros que erraram não foram punidos. Aí o Abel, será que está todo mundo aí ficando com medo de apitar a nosso favor? Relembrando os pênaltis que não foram dados para o Palmeiras em outros jogos. Mas, dentro de uma normalidade, Nicolino, nos últimos 12 jogos, o Palmeiras ganhou 4 ou 5, quer dizer, muito pouco somando Libertadores. Depois da noite mágica, que foi realmente extraordinário, o Palmeiras vinha de 4 jogos sem ganhar, acabou. Beleza, quem viu, e dali só teve a vitória sobre o Santos e nada mais, e a partir dali, 3 derrotas, né? Essa de ontem nem se conta mais, porque jogou com time super reserva, mas a derrota para o Santos, no último minuto, o time era misto, lá jogou para ganhar, e os empates, a derrota para o Mirassol normal, mas os empates em casa com o Fluminense e Vitória, jogando com o time titular, inaceitável neste momento da competição. E o Flamengo tem se aproveitado disso, o Flamengo está mais estável e conseguiu esse empate. Teve um momento ontem no campeonato, nos jogos, que o campeonato tinha 1 ponto de vantagem para o Flamengo. O Palmeiras ganhava, o Flamengo perdia. Né? Se terminasse daquele jeito, estava 1 ponto. E o campeonato abertão aí, com 6 pontos a serem disputados, e aí tudo poderia ocorrer. Mas aí o Palmeiras tomou a virada e o Flamengo empatou 5 pontos na frente. Acabou o campeonato, acabou, o Flamengo vai leve e solto para Lima no sábado, enquanto o Palmeiras vai pesado. O Abel falou, eu sei o que eu faço, falou ontem, eu sei o que eu faço, poupei os jogadores, eu faço tudo pelo bem do Palmeiras, eu sei o que eu faço. É bom saber, porque realmente, e outra coisa que o Abel falou esses dias, se a gente não for campeão da Libertadores, não dá para falar que o ano foi ruim. Tem que falar que o ano foi péssimo, horroroso. Perde final do Paulista para o Corinthians quando era o favorito, eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians. Cai de maneira vertiginosa no Brasileirão e perde a Libertadores. Não ganha nada. Nada. Vai passar o primeiro ano da gestão Abel sem ganhar um título sequer. No ano passado só ganhou o Campeonato Paulista, que é muito pouco perto do estágio desse time do Palmeiras, que tem que ganhar pelo menos um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Isso se aplica para Palmeiras e Flamengo. Né? O Flamengo passou 2023, não ganhou título nenhum, todo mundo sabe. E o Abel, Nicolini, independente de sábado, dá tudo certo.
e o Palmeiras fazer uma partida mágica, como fez contra o Barcelona, e ganhar do Flamengo, e for tetracampeão da Libertadores, eu tenho a minha visão. Eu acho que no futebol brasileiro, o técnico tem prazo de validade, e o prazo do Abel já venceu. Então, sábado, ganhando ou perdendo, eu fosse presidente do Palmeiras, mesmo com o título, beleza e tal, procuraria uma mudança depois, de áreas, de tudo. Mas ganhou a Libertadores, você viu, ele foi o principal responsável, montou o time, fez isso, ok, mas né, eu acho que já tem muitas coisas. Eu particularmente penso assim, muita gente não, muitos defendem, acham que o Abel tem que ficar 20 anos lá, como o Alex Ferguson ficou no Manchester United, mas não é esse caso do futebol, é o modo que eu enxergo aí a competição. Ele vai para sábado realmente com o Palmeiras pendurado e neste momento o Flamengo muito favorito. Você se lembra quando terminaram os jogos semifinais, a gente dizia aqui, Palmeiras muito favorito para a final contra o Flamengo. Se for semana que vem, daqui 4, 5 dias, mas tinha um mês pela frente. E neste um mês a coisa virou. O Flamengo não está também, Nicolas, do meu modo de entender, sobrando. Nossa, vai atropelar, está jogando no futebol pro gasto. Né? Ganhou do Bragantino 3-0, perdeu do Fluminense, empata com o Atlético, e está normal. Mas não está descendo a serra vertiginosamente como o Palmeiras. O Flamengo chega muito mais preparado nesse momento para a final. Mas é bom lembrar, é um jogo só e até sábado muita coisa poderá ocorrer. Vamos esperar. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente vai acompanhar. Hoje tem um jogo, Red Bull e Fortaleza, é o único jogo de hoje, 7 da noite, no Cícero de Souza Marques, o próprio da Municipalidade Bragantina. O Bragantino vai receber o Fortaleza e pode rebaixar praticamente o Fortaleza em caso de vitória, meu querido Antônio Carmo. É o único jogo, né? Veja você, Red Bull e Fortaleza. Ó, se o Red Bull Bragantino ganhar, ele que tem 45, ele vai 48, passa o São Paulo na 8ª colocação. Entra de novo na briga, se houver um G8, né, do Campeonato Brasileiro para Libertadores, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil, ele fica lá. E, como você disse, praticamente rebaixa o Fortaleza. Se o Fortaleza ganhar, ele vai a 37 pontos, Nicolinho, cola no Santos e no Vitória, e está vivíssimo para escapar do rebaixamento. Se der empate, esquece os dois, e aí o empate hoje é terrível para os dois. Quem ganhar hoje sai fortalecido. Rebaixa o Fortaleza na briga e acaba com a chance do Bragantino. Isso, penso eu assim. É isso. Amanhã a sequência da rodada que termina só no domingo, Antônio Carlos. Domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, fechando a rodada. Sábado, depois da final da Libertadores, que pro horário de Brasília é 18 horas, às 21 tem Ceará e Cruzeiro no Castelão. Tem muita coisa que pode acontecer, e se o Cruzeiro ganhar, passa o Palmeiras nessa reta final, jogando o Verdão para a terceira colocação do campeonato, meu querido Antônio Carmo. E no domingo, Nicolas, o jogo que fecha, na verdade, a rodada é um jogo atrasado. É Fortaleza e Atlético Mineiro. É um jogo que dessas mudanças que a federação fez, a CBF, o jogo do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana e tal, não sei o quê. Domingo tem Fortaleza e Atlético Mineiro, 18h30 em Fortaleza. Se o Fortaleza ganhar hoje, do Red Bull Bragantino, e ganhar do Atlético Mineiro no domingo, que é muito possível, né? Porque o Atlético está em baixa aí, o Fortaleza vai para a última, vai ter 2 jogos ainda, muito forte para escapar do rebaixamento. Depende dele. Tá bom, Antônio Carmo, vamos nessa. Esse é o Brasileirão. Ontem a gente não falou de Champions League, rapaz. O Chelsea deu um calor no Barcelona. O Estevão fez mais um golaço, tá jogando muita bola, né? É hoje considerado pela mídia europeia o grande jogador da Europa ao lado do Yamal, do Barcelona. Sim, são 2 jovens talentos. 3-0 no Barcelona, ninguém fala do Vini Júnior, que joga hoje. E vamos ver se joga bem pelo Real Madrid. O City ontem perdeu para o Leverkusen em casa, Antônio Carmo, 2-0. Já o Dortmund meteu 4 no Vila Real. O Napoli ganhou de 2-0, a Juventus ganhou do seu querido Bodo Glimt por 3-2, e a gente teve aí a vitória do Olympique de Marseille contra o Newcastle na França. 2-1. E o Benfica também ganhou. O jogo dos virgens, Nicolini, Ajax e Benfica, ambos, até ontem, eram os 2 únicos times zerados na competição. 4 jogos, 4 derrotas.
O Ajax jogou lá no seu belo estádio, né, Arena Cruyff, e perdeu do Benfica 2-0. O Benfica do José Mourinho se recupera e vai pensar em coisas melhores. Pensa o Benfica, bicampeão da UEFA, lá nos anos 60, né, jogou contra o Santos, final de Mundial Intercontinental, o Ajax de Cruyff, tricampeão, estão muito mal agora aí na atual temporada. Pelo menos ontem o Benfica conseguiu essa vitória. Mas a vitória do Chelsea com o golaço do Estevão foi o grande destaque, sem dúvida, ontem, nessa vitória sobre o Barcelona, hein, por 3-0. O jogo foi na casa do Chelsea, é bem verdade, mas uma vitória contundente, daquelas realmente para deixar o torcedor muito animado, e o Estevão está sendo muito elogiado. Tomara continue assim, pelo que a gente já falou aqui, né? Na seleção, além do mais, o técnico gosta muito dele e tem vaga garantida para ser titular na Copa do Mundo do ano que vem. Enquanto isso, o Vini Júnior está em baixa no Real Madrid, ficou na reserva no Campeonato Espanhol sábado. O pessoal disse que o Xabi Alonso lá, Nicolino, prejudicou o time, o vestiário não está bom, o pessoal reclama. Vamos falar no português? Dizem que o Xabi Alonso é uma mala. Mala, né? sem alça. E aí, isso, como diria um amigo meu, né? Na chuva. Uma caixa de areia molhada. Como é que você vai levantar, né? Uma caixa de papelão de areia, né? E aí como é que você vai pegar? Ele rasga tudo. Então, estão dizendo isso mesmo, que ninguém está gostando dele lá. O Real Madrid, que já foi muito mal na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver agora aí. É isso. Hoje tem PSG e Tottenham. Vamos ficar de olho no Porto dos Príncipes. O Liverpool recebe o PSV Eindhoven. O Arsenal pega o Bayern de Munique. Antônio Carmo no Arsenal Stadium. Jogaço. A Internazionale de Milão, que está voando, apesar de ter perdido para o Milan no final de semana, no clássico de Milão, Inter e Milan no San Siro, 1-0, vai pegar o Atlético em Madrid, jogo bom também, marcado para hoje, 5 da tarde, horário de Brasília. Vamos ficar de olho. O Real Madrid, como você disse, vai jogar contra o Olympiacos na Grécia, Antônio Carmo, aonde tudo começou nas Olimpíadas. Verdade. Se lá embaixo, né, Ajax e Benfica lá, né, estavam muito mal, lá na parte de cima da tabela, o Bayern de Munique, o Arsenal e a Inter de Milão são os 3 únicos 100% do campeonato. São 4 jogos e 4 vitórias, né? O City estava invicto ainda na competição, mas acabou perdendo ontem o seu primeiro jogo. E o Bayern, Nicolai, lidera invicto o campeonato alemão, sobrando, e o Arsenal lidera com uma certa folga o campeonato inglês. O Arsenal já não ganha há muito tempo o campeonato inglês, e os dois vão se enfrentar hoje. Esse aí é o grande jogo, o grande chamativo para se assistir hoje, é esse jogo aí. É isso, vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Hoje, 26 de novembro, um registro da história inesquecível. 20 anos da Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio voltava à divisão maior em 2005, ao ganhar do Náutico em pleno estádio dos Aflitos, com 30 mil torcedores, 1-0, gol nos estertores da partida, com um monte de jogador expulso. Eram 4 expulsos, Antônio Carmo, e o Grêmio conseguiu a vitória. O Náutico tinha perdido 2 pênaltis, né? O goleiro do Grêmio tinha defendido os 2, nem lembro que era o goleiro, Galato. Uma bola... Marcelo Galato pegou, não sei se ele pegou os 2 pênaltis, ou pegou um, o outro foi para fora. Sei que o Náutico perdeu 2 pênaltis e o Grêmio jogava pelo empate, e aí aquele Anderson, que depois foi para a Europa, no Manchester United, jogou na seleção, jogou no Inter, está em maus lençóis agora, cheio de problemas, pegou uma bola no meio, driblou todo mundo e fez o gol, e o Grêmio ganhou por 1-0. Grêmio que era do Mano Menezes, já que está de volta lá o Grêmio, né, em 2005, já era ele o técnico do Grêmio, bem lembrado, Batalha dos Aflitos, subiram o Grêmio, e não sei se foi a Portuguesa, o Grêmio e o Santa Cruz, subiram, né, neste ano aí no Campeonato Brasileiro. Foi realmente um quadrangular eletrizante, e essa vitória do Grêmio ficou marcada. Muito bom, Antônio Carmo, com um pitaco de história. Vamos embora, porque amanhã tem mais. Só lembrando, hoje tem São José e Cruzeiro no vôlei. Qual a chance do São José ganhar um 7, Antônio Carmo?
pouca, muito pouca, né? Mas pode acontecer, mas no resumo geral é Cruzeiro 3-0, assim, de uma maneira assustadora, 3-1. Se o São José é um time realmente limitado, penúltimo colocado do campeonato, Nicolini, se perder hoje, Juiz de Fora ganhar, ele cai para a lanterna. O Cruzeiro é a grande atração, é o maior time da história do voleibol masculino do Brasil de todos os tempos, maior campeão, tudo mais, muda técnico, jogadores, e o time vai se mantendo na maior prateleira ali em cima, o maior time de vôlei. Então quem gosta do voleibol, que prestigia esse jogo para ver o Cruzeiro. Já que você falou aqui do terreno doméstico, também ontem o São José, sub-20, São José Atleta Cidadão, sagrou-se bicampeão paulista, sub-20 do basquete. Ganhou de São Paulo, jogando no Lineu de Moura, fechou a série em 3-1. Parabéns à molecada do basquete Joséense. Parabéns, merece. São José respira basquete, tem história, tradição e títulos, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Até amanhã. Muito obrigado, Claudio Nicolini. Um abraço aí para você e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.